Chegou aquele momento todo especial no programa De Coração para Coração. O momento de meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco o pastor César Santana, da Assembleia de Deus de Madureira. Ajude a evangelizar através do canal Marcelo Mesquita aí de Pregai. Se inscreva no canal, toque no sininho e convide os irmãos da igreja, os familiares, a também se inscreverem no canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Pastor César Santana e a mensagem da Palavra de Deus no seu coração. Meu querido irmão Marcelo Mesquita, é uma alegria estar mais uma vez na Rádio Shekinah. Deus possa abençoar a sua vida. Você sabe que eu sou fã do teu ministério, né, do teu trabalho. A gente tem uma história antiga juntos, né, nesse trabalho de cuidar da igreja, cuidar de rádio, cuidar da parte de comunicação da igreja, que é uma coisa muito importante. E nós estamos conversando ainda agora, nós somos de uma época em que a tecnologia não chegava na igreja. A gente tinha que se virar para poder fazer as coisas, né? Então, é uma bênção. Eu quero aqui iniciar essa palavra glorificando a Deus e mandando aqui um abraço especial, um beijo especial da minha esposa, que está lá vendo, a Rosemary. Um beijo da minha querida esposa. Também saudar aqui os nossos irmãos da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, tanto na sede quanto todas as congregações. A gente tem uma história nascida e criada dentro da igreja, né? Então, a gente tem uma história muito bonita que Deus nos concedeu para cuidar de adolescentes na igreja, para cuidar de jovens na igreja. E essa história vem no decorrer da nossa vida. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus, te pedir para você acompanhar comigo, e depois nós voltamos um pouquinho nesse assunto sobre a história da igreja. Eu quero te convidar a ler a Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas. Abra aí a sua Bíblia, no capítulo número 18, e nós façamos apenas a leitura de um ou dois versículos, que diz assim no versículo de número 38. Então clamou dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa passagem é talvez uma das passagens mais conhecidas na Bíblia. Eu gosto muito de explanar ela, porque ela fala de uma realidade, que é uma realidade social, Marcelo, que não se extinguiu. Nós estamos falando do tempo de Jesus e essa realidade ainda é a realidade de hoje. Eu conversava ontem com um amigo e ele dizia assim: César, o trabalho que você conseguiu realizar em Madureira com os adolescentes é um trabalho que ficou na história da igreja, né? E eu disse para ele assim: olha, Deus escolhe as pessoas. Não fui eu que disse para Deus que queria fazer. Deus me escolheu para fundar um trabalho, estar nele na frente por 24 anos, e nos 24 anos que eu fiquei na frente do trabalho, eu fiz tudo o que eu podia para poder abençoar a vida dos adolescentes na igreja. Era uma visão nova, um trabalho novo, que não existia. Eu estava na mocidade, já estava na mocidade há 15 anos, trabalhando na mocidade, e aí eu fui para esse departamento, fundar esse departamento e cuidar desse departamento. E lá fiquei por 24 anos, e hoje está lá o pastor Giovanni, que foi um dos meus auxiliares, e o pastor Giovanni continua dando seguimento na obra de Deus, e graças a Deus, o pastor Giovanni faz um trabalho lindo e maravilhoso para a glória do Senhor. Esse texto bíblico ele tem a ver com o que eu vou falar aqui com o trabalho dos adolescentes. Porque nós vemos aqui um cego, e eu quero que você entenda, não veja apenas um cego, mas qualquer pessoa que tenha uma deficiência. E eu fico sempre pensando, Marcelo, que no ministério de Jesus, os especiais que nós hoje chamamos na lei como os especiais, que são os deficientes visuais, deficiente auditivo, não é? Também os cadeirantes, todas essas pessoas passaram pelo ministério de Jesus. Jesus curou cego, surdo, mudo, paralítico, mão mirrada.
Então, no nosso trabalho lá, com os adolescentes, na época em que eu liderava, nós aprendemos que a igreja precisava ser uma igreja inclusiva. O que é isso? É não deixar ninguém de fora. É entender que Jesus, ele morreu por mim, por você e por todos esses que tinham essas dificuldades e essas deficiências que hoje nós chamamos especiais. Agora, Marcelo, eles ainda continuam aí. Os especiais continuam aí precisando de ajuda. A Bíblia diz que a nossa fé sem obras ela é morta. Ou seja, a igreja em momento nenhum pode se privar de uma vez recebendo um especial na igreja, que a igreja cuide deles. Eu passei certa vez uma experiência, Marcelo, que eu venho contando isso, para justificar esse meu interesse e esse trabalho que eu já faço há tantos anos com os especiais. Porque há 10 anos atrás, tivemos uma adolescente que pediu para vir no congresso e nós já estávamos com as inscrições fechadas. O irmão sabe que o Congresso Adolescente de Madureira, do DAADEMAC, é um congresso muito concorrido, todo mundo quer vir. E não é só de Madureira, o país inteiro quer vir para o congresso. Eles querem fazer caravana de outros estados. E a gente, às vezes, não consegue receber esse povo abençoado, porque a igreja não comporta todo mundo, aí falta estrutura, e a gente sempre ficou com muito receio de não receber bem um convidado. Então, essa jovem que pediu para ir, essa adolescente que pediu para ir ao congresso, já no fechamento do congresso, eu autorizei que ela viesse, e ela estava falando comigo no Messenger, né, no Messenger do Facebook, digitando ali, e eu estou vendo ela falar comigo. Eu pedi que ela trouxesse o líder dela para conversar comigo. E aí, Marcelo, eu quando disse que ia autorizar ela vir, ela me fez uma surpresa. Ela disse assim, eu vou, mas tem um problema que o senhor precisa saber. Eu sou deficiente visual. E eu pensei, como é que eu vou cuidar de uma deficiente visual num congresso com mais de 2.000 pessoas dentro da igreja? Com hospedagem, com tudo que tem um congresso. Café da manhã, almoço, lanche, janta. Como que eu vou cuidar dos especiais na igreja sem a estrutura? E eu fiquei muito preocupado com isso, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, puxa, eu acho que eu estou sendo enganado. Como é que alguém que é deficiente visual pode estar falando comigo no Messenger digitando? Porque aparece digitado. E aí, Marcelo, eu achei que eu estava sendo enganado. E eu então falei, olha, você não está de brincadeira comigo não? Poxa, eu tenho tanta coisa para fazer aqui da igreja, estou numa preparação de um grande congresso. E como é que você é cega se você está digitando comigo no celular? Ela disse, pastor, é que o senhor não é tecnológico, não é o teu tempo, não é o teu tempo. Na verdade, assim, você não sabe nada, ela com muito carinho, com muito amor. E aí eu fiquei impressionado, porque já naquela época, eu estou falando de bastante tempo atrás, já naquela época, aquela moça, ela tinha um programa de computador, Marcelo, que ela falava, saía digitado para mim. E eu digitava para ela, saía falado para ela. É por isso que eu não sabia nada. E eu fiquei extremamente curioso com aquilo. E ela veio no congresso, e eu a chamei no púlpito e fiz uma entrevista com ela, para entender como é que era esse sistema, que eu tenho certeza que interessava a todos os adolescentes. Tecnologia é coisa fantástica, né? Qualquer jovem se interessa muito por tecnologia. E aí qual foi a minha surpresa de ela falar sobre como é que ela conversava comigo, como é que ela conversava com as outras pessoas. E aí em um determinado momento eu perguntei para ela assim, vem cá, mas me diz uma coisa, o que você não gosta da igreja? Porque, Marcelo, dizer para as pessoas o que está bom na igreja, todo mundo quer. Mas falar das nossas falhas e das dificuldades que também existem na igreja, isso ninguém quer falar, né? A gente quer esconder os problemas. O que é bom a gente fala, mas o que é problema a gente quer esconder. E para minha surpresa, aquela jovem disse que a maior dificuldade que ela via na igreja é que ela, como cega, como deficiente visual, quando ela chegava na igreja, as pessoas tratavam ela como uma criança.
o cuidado da igreja, o amor da igreja era tão grande como ela, que ela se sentia presa. Para qualquer lugar que ela queria ir, tinha sempre alguém do lado. E ela não gostava disso, ela queria ter a autonomia dela, mesmo como cega, de andar na igreja e se aventurar, né? Porque é uma aventura, né? Alguém que é cego andar na igreja, ainda mais em Madureira, com tantos bancos, com tanto fio pelo chão, com tanto instrumento, com tanta coisa, a gente muito preocupado. E aí, Marcela, ela diz uma frase, que essa frase guardei no meu coração, nunca mais eu esqueci. E sempre que eu toco nesse assunto, eu falo dessa frase. Ela disse assim: eu sou cega, mas eu vejo. Eu sou cega, mas eu vejo. E essa é a vida que eu tenho falado, Marcelo, desses anos para cá, que a igreja precisa estar preparada para receber os especiais da igreja. Nós, pastores que construímos igrejas, precisamos entender que a igreja tem que estar adaptada para que essas pessoas se sintam bem na igreja e sejam bem cuidadas na igreja. O banheiro tem que ser adaptado para cuidar da igreja. Tem que ter rampa para poder eles entrarem na igreja, os cadeirantes. Não é? A igreja tem que estar sinalizada. Tem que ter um profissional adequado para poder fazer o culto e transmissão de Libras. A igreja precisa se atualizar. Eu estou falando de tecnologia. Estou falando de um cego lá atrás e puxando o assunto para uma tecnologia de hoje, que foi o assunto que nós começamos aqui em off. E quando nós começamos a fazer som na igreja, rádio na igreja, televisão na igreja, não existia o profissional na igreja. Eu e Marcelo tínhamos que ir para a nossa escola aprender sozinho. E eu fiquei lá 18 anos cuidando de som, de rádio, de coisas na igreja, sem nunca ter ido para a escola aprender. Tive que aprender sozinho, Marcelo, como você também, no dia a dia. Como é que faz isso? Pergunta para os técnicos, vai comprar livro. A gente comprava muito livro, né? Hoje o pessoal não lê mais, mas a gente lia muito, né? Revistas especializadas que a gente tinha. Acho que eu tinha todas as revistas. Eu, como músico, toco contrabaixo, eu tinha todas as revistas da terra que falavam sobre guitarra, contrabaixo, teclado, bateria, eu tinha tudo para poder servir a Deus melhor na igreja. Então, a igreja precisa estar devidamente adaptada, e eu venho falando disso há muito tempo. A igreja precisa entender que já os direitos das pessoas especiais vão acontecendo e vão crescendo, e eles vão chegando na igreja. E as exigências do cumprimento da lei alcançam a igreja. Hoje as novas construções da igreja, Marcelo, para você ter ideia, não tem autorização de construção se não tiver estacionamento. E há muito pouco tempo não era assim. Se construía a igreja conforme fosse. Agora não. Para ter a igreja, a partir de uma quantidade de pessoas, tem que ter estacionamento. E logo, né? 8. Então, logo, a igreja vai ter que se adaptar às leis que estão aí favorecendo e ajudando os especiais. Porque se não fizer isso, vai ter muita dificuldade. O cego de Jericó, meu tempo já está quase acabando daqui a pouquinho, né? Quanto tempo ainda falta aí, Marcelo? Eu tenho 8 minutos só. Preste bem atenção. O cego de Jericó está sentado na beira do caminho e ele, como cego, a única coisa que ele pode fazer é pedir esmola. É o que diz o texto bíblico. Porém, ele ouve um barulho diferente quando ele está sentado na rua. E o barulho que ele ouve era de uma multidão acompanhando Jesus. E ele pergunta: o que está vindo aí? Que barulho é esse diferente? Porque o barulho de Jesus é sempre um barulho diferente. Jesus, quando ele aparece, quando ele está presente, o barulho de Jesus é sempre o barulho da vitória e da bênção, e para todo aquele que espera em Jesus e que precisa de Jesus. Então o cego, ele quando vê que Jesus está vindo, ele começa a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a gente às vezes pode até questionar: uma voz no meio da multidão será ouvida? Eu quero dizer a você que toda voz que clama a Deus será ouvida e será atendida para a glória de Deus. Você está me ouvindo aí? Quem sabe você não está precisando de uma grande vitória, uma grande bênção. Nesta manhã, é a manhã de você clamar a Deus. É a manhã da vitória que você está precisando. Você precisa aprender a fazer como fez o cego. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então para e chama o cego. Manda chamar ele aí. As pessoas estavam repreendendo o cego.
O texto bíblico diz que as pessoas começaram a dizer: o cego, para de clamar aí, rapaz, Jesus não vai te ouvir não. Isso é muito natural e normal na nossa vida. Quando nós começamos a buscar a Deus, tem pessoas que estão ao nosso lado que tentam desincentivar a gente a clamar a Deus e chegar mais da presença de Deus. E aí a posição do cego, ele podia ter ficado quieto, ele podia ter obedecido, mas o que ele vai fazer? Ele vai obedecer? Ele vai calar a voz dele? Não, ele não vai fazer isso. Sabe o que ele vai fazer? A Bíblia diz que ele vai clamar mais alto ainda. Porque quando a gente precisa de uma bênção, como a gente precisa de uma vitória diante de Deus, nossa boca não pode ficar fechada. A nossa língua não pode ficar fechada. O nosso entendimento não pode ficar fechado. Nós temos que caminhar na presença de Deus, na direção de Deus, e buscar em Deus a vitória que a gente está precisando. Não interessa o que os outros estão dizendo do lado. Interessa que você precisa de uma vitória e Jesus está pronto para entregar a você essa vitória. Ele clama mais alto. E quando ele clama mais alto, Jesus então ouve e manda trazer ele. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. A igreja que nós vivemos, nesses dias, eu falei aqui dos especiais, é importante que a igreja saia para buscar os especiais, porque eles têm dificuldade de vir para a igreja. É importante a postura, porque eles estão clamando em casa para conhecer a Jesus. Mas para eles chegarem na igreja é mais difícil. A igreja precisa estar atenta e organizada para que os seus membros, obreiros, irmãos, possam ajudá-los a chegar na igreja. Eu sinto muita falta, irmão Marcelo, dos especiais da igreja. Nunca mais ouvi os cegos na igreja. Nunca mais ouvi os surdos na igreja. Para que eles vêm à igreja? Para serem curados, assim como Jesus curou o cego de Jericó. E a igreja precisa estar com o seu olhar atento a isso. E eu até faço aqui um desafio, você que está me ouvindo, que é pastor e dirige uma igreja, talvez uma das nossas congregações de Madureira, que você esteja atento a essa minha palavra. E chegue na igreja amanhã, chame o grupo de jovens, chame o grupo dos adolescentes e fala: olha, vamos dar uma olhada para ver quem são os especiais que estão ao redor da igreja e que precisam conhecer a Jesus. Precisam ter um encontro com Jesus. Eu faço outro desafio a você. Faz um culto dos especiais na igreja. Separa lá 1 hora por semana do tempo da igreja para trazer os especiais, para orar por ele, para clamar a Deus por ele. Porque aquele cego clamou a Jesus. Jesus manda chamar ele e cura ele. Pergunta para ele: o que você quer que eu faça com você? E ele diz: Jesus, eu quero ficar curado. Que é o que todo especial quer. Ficar curado. O paralítico quer sair da sua cadeira de roda. O cego quer ler a Bíblia. O surdo quer ouvir a palavra de Deus, quer ouvir os cânticos, quer ouvir os hinos. Eles querem. É o anseio da vida deles. Então eles querem, o surdo quer falar. Né? Ele quer falar. E como é que isso vai acontecer? Como é que esse milagre vai acontecer na vida deles? Se a igreja hoje, a igreja que nós estamos vivendo, se incomodar com isso e entender que Jesus morreu não foi só por mim e por você. Jesus também morreu pelos especiais. E eles têm o direito de se encontrar com Jesus. E a igreja que eu e você dirigimos, presidimos e vivemos nela, precisa estar com as suas portas abertas para receber os especiais. O cego vem até Jesus. Jesus cura ele. E aí sabe o que acontece com ele? Ele começa a andar por todo o caminho, contando a bênção que ele recebeu. Seguia pelo caminho, dando glória a Deus, glorificando a Deus. E aí a Bíblia vai encerrar dizendo que todo o povo também, vendo isso, começou a glorificar e a adorar a Deus. E aí a igreja é a mesma coisa. Uma igreja que cuida dos especiais, aonde Jesus cura os especiais, é uma igreja que é falada por todo canto e por todo lado. Principalmente nos tempos de internet que nós vivemos, onde todos os cultos são transmitidos ao vivo. Todas as pessoas, ao verem a glória de Deus e o poder de Deus sendo manifesto na vida de um especial,
é uma igreja especial que passa a ser visitada por todas as pessoas. Eu quero incentivar você que é líder de adolescente, talvez eu como fui por 24 anos, ou líder de jovem como eu fui por 15 anos, não é? Ou agora pastoreando, cuidando da igreja como um todo. Eu quero te incentivar que você tenha um olhar, e não é mais um humano, e não é mais um olhar mais de cristão, não. É um olhar de salvação que você precisa ter, porque essas pessoas, os especiais, estão esperando por você. E eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui está tocando na vida de muita gente que pensa como eu, e que já vem falando isso como eu há 10 anos, vem falando isso, né? Vem conversando sobre essa palavra, sobre o cego de Jericó, usando esse texto bíblico para exemplificar que Jesus, ele também ama os especiais, que Jesus no seu ministério não negou os especiais, né? Que Jesus cuidou dos especiais. Então que Jesus possa abençoar a tua vida. E eu quero aqui, terminando, deixar um beijo mais uma vez para minha esposa, deixar a paz do Senhor para todos os nossos irmãos do nosso Ministério de Madureira, tanto da nossa sede como nas congregações, dos nossos líderes no DADEMAC, nos líderes do DADMERGE, né, de todo o estado que eu presidi por tanto tempo também. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente os nossos pastores e dirigentes de nossas congregações, e em especial os nossos bispos, né? O bispo Abner Ferreira e a bispa Mavi, que sempre foram uma bênção na minha vida, colaborando conosco em tudo. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Marcelo, por mais essa oportunidade de estar na Shekinah, na 92,1. Deus abençoe.